Um tema muito aguardado nos vestibulares, principalmente nos vestibulares que tematizam aspectos mais médicos da saúde, como os vestibulares das particulares de medicina, são os obstáculos à vacinação no Brasil. E eu imagino que você vai sofrer um pouquinho com esse tema, então eu vim aqui para salvar a sua redação. Discutindo os obstáculos à vacinação no Brasil, eu sugeriria como primeira forma de introdução, óbvio, uma alusão histórica. A gente já teve uma revolta da vacina no Brasil, você se lembra? Houve uma tentativa de se vacinar a população em massa de uma maneira obrigatória e pouco informada. Isso gerou uma indignação popular ali no Brasil, da virada do século XIX para o século XX. É interessante, se você fizer esse repertório histórico na introdução, que você o retome no desenvolvimento para torná-lo produtivo e mostre que a vacinação obrigatória, que não foi alvo de uma grande campanha de informação devido a uma falta de ação do Oswaldo Cruz, que foi o responsável por essa campanha, gerou uma indignação popular. Por que fazer essa retomada no desenvolvimento? Porque daqui a pouco, quando eu falar dessa estrutura de desenvolvimento, eu vou falar para vocês da necessidade de se melhorar o nível de informatividade das campanhas. Então você pode fazer na introdução e retomar no desenvolvimento a alusão histórica à revolta da vacina. Outra estratégia de introdução que encaixa muito bem neste trecho é a introdução por citação. A gente tem na Constituição Brasileira o artigo 196. Lembrando, o artigo 196 fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E essa saúde deve ser garantida mediante políticas públicas de prevenção, por exemplo. A vacinação é uma política pública de prevenção, ou seja, se a vacinação não funciona, não se previnem essas doenças. Outra estratégia de introdução muito interessante é que você explique o mecanismo biológico da vacinação, fale da ideia de imunização. Esse tipo de introdução é chamado de introdução por roteiro. Você explica um aspecto, define, por exemplo, esse conceito e depois vai usar isso ao longo do seu texto. Última sugestão de introdução. Por que você não faz uma frase nominal? Faz uma sequência de citações de doenças que podem ser prevenidas por meio da vacina. Eu não sou a rainha da biologia, pergunta para o seu professor quais doenças podem ser prevenidas pela vacina. O máximo que eu posso fazer é te ajudar com a sua redação. Como o nosso comando fala sobre os desafios à vacinação no Brasil, eu sugeriria que você fizesse uma tese por responsabilização. Quais são as causas, quais são as origens desse problema? E aí eu mostraria na minha tese que a negligência e a ineficiência governamental, unidos à desinformação da população, são os principais obstáculos à política de imunização no Brasil. No desenvolvimento, faça causa 1, causa 2, o chamado desenvolvimento por bloco argumentativo. Então vamos pensar primeiro na negligência e na ineficiência do Estado, que é um aspecto mais governamental mesmo. Você pode mostrar que as campanhas de informação à população e de vacinação, elas são muito episódicas, ou seja, elas se dão eventualmente, não têm a periodicidade que deveriam. Além disso, você pode mostrar que o Sistema Nacional de Vacinação, de Imunização, não é muito eficiente, haja visto que a gente ainda tem o cartão físico de vacinação. Eu, por exemplo, já perdi meu cartão de vacinação, eu não sei se eu estou com as minhas vacinas em dia. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ter uma proposta de intervenção nesse sentido daqui a pouquinho. E por último, é necessário melhorar a distribuição das vacinas. A gente tem que pensar que há brasileiros que moram em regiões remotas. É necessário fazer chegar essas vacinas nesses lugares. No segundo desenvolvimento, eu tematizaria os obstáculos socioculturais. Primeiro, o brasileiro médio não entende o mecanismo da vacina. A minha avó, por exemplo, morre de medo de tomar a vacina contra a gripe, porque, segundo ela, quem toma a vacina contra a gripe acaba gripando. Então é necessário que se combata essa desinformação, os mitos acerca das vacinas. E nesse aspecto, infelizmente, a gente observa que o Brasil importou uma moda de outros países, que são os movimentos anti-vacinação ou movimento anti-vacina. Primeiro aspecto, um aspecto bem gramatical. Anti-vacina, uma palavra só, sem hífen, de acordo com o novo acordo ortográfico, hein? Caso você queira apostar nessa discussão sobre o movimento anti-vacina, você pode tematizar 3 aspectos. Primeiro aspecto, o fato de o governo federal, por meio do Ministério da Saúde,
não ter se pronunciado, não ter se responsabilizado pelo combate a essa forma de desinformação. Infelizmente, o governo federal se mostra negligente no combate a esse discurso anti-vacinação. Segundo aspecto a ser tematizado, a ser problematizado, o movimento anti-vacina tende a crescer dentro de uma população que não entende como funciona ou para que serve uma vacina. Então, a desinformação que estava lá no primeiro parágrafo pode piorar o seu segundo parágrafo. Terceiro aspecto, as redes sociais são um mecanismo de reprodução desse discurso falacioso, ilusório e desinformado dos movimentos anti-vacina. Lembrar que a gente vive numa sociedade hiperconectada, de acordo com Pierre Levy. E numa sociedade hiperconectada, numa sociedade da informação, não vão circular apenas as informações verdadeiras, mas também as informações falaciosas e enganosas, como o discurso anti-vacina. Ok, Jana, já problematizamos a questão, como é que eu resolvo? Eu vou pensar numa proposta para o desenvolvimento 1 e numa proposta para o desenvolvimento 2. Propostas para o desenvolvimento 1 têm a ver com a eficiência e com a questão da atuação do governo. Então a gente pode falar da necessidade da criação de uma carteira de vacinação digitalizada, que haja um banco nacional online com o registro das carteiras de vacinação, de modo que eu, que perdi a minha carteirinha de vacinação, consiga ter acesso a quais vacinas eu estou em dia ou não. Além disso, é necessário um mapeamento dessas regiões remotas, dessas populações em regiões afastadas e um aumento das chamadas unidades móveis de imunização, que são barcos, jipes e, em alguns casos, até cavalos utilizados para levar a vacinação até essas regiões mais afastadas. Para resolver a problematização do segundo desenvolvimento, a gente tem que investir em informação, divulgação do conhecimento científico. E isso é papel majoritariamente do Ministério da Saúde. É necessário que ele organize campanhas publicitárias e informativas em que se explique o que é a vacinação, como ela se dá e até mesmo a sua importância. Eu aproveitaria essas mesmas campanhas para alertar as pessoas sobre o fato do movimento antivacina ser baseado na ignorância, no desconhecimento. Ou seja, é necessário informar a população e desconstruir o movimento antivacina. Bom, como eu não estou preocupada aqui só com a questão da redação, eu estou preocupada com a sua formação cidadã, eu pesquisaria ao final desse vídeo o que a gente chama de movimento anti-intelectual. Lembrar novo acordo ortográfico, anti-intelectual. O que é esse movimento anti-intelectual? A gente vê a ascensão de discursos de desvalorização do conhecimento científico. Uma das manifestações é o movimento antivacina, mas a gente tem também o movimento terraplanista, a galera que afirma que a Terra é plana. E por último, os discursos negacionistas, ou seja, os discursos que negam, por exemplo, a ocorrência do Holocausto, ou mesmo os movimentos que negam a ocorrência da ditadura militar no Brasil. Por quê? São vários aspectos sintomas de uma mesma questão: a perda da credibilidade do conhecimento científico, seja o conhecimento científico biológico, no caso do movimento antivacina e do movimento terraplanista, seja o conhecimento científico histórico, no caso dos discursos negacionistas. Defendam a ciência, façam ciência, entrem na universidade e valorizem o conhecimento. Se eu te ajudei a tirar 1000 nesta redação, que você me ajude a mudar o mundo. Um beijo e até a próxima!